estamos ao vivo. Já temos 65 pessoas aqui com a gente. Boa tarde, gente. A gente vai dar alguns minutinhos aqui de tolerância para o pessoal chegar e aí a gente já começa. Enquanto isso, vamos vendo se vocês quiserem ir mandando aqui no chat da onde vocês estão falando. Vamos ver até onde a gente conseguiu chegar. Boa tarde para todo mundo. Eu nem perguntei para vocês, inclusive, Carlos, Carla e Marina, se vocês estão todos em São Paulo ou estamos espalhados por aí. Interior de São Paulo. Boa. São Paulo, capital. Aqui eu também, capital. Mas a gente tem gente aqui assistindo do Rio, de Uberlândia, do Rio também. Contagem em Minas, São José dos Campos. Boa, pessoal. Capitólio, Sorocaba. Muito bem, muito bem. Estamos já com 95 pessoas. Vamos só esperar mais um pouquinho e a gente já começa aqui. Se vocês puderem mandar para a gente também como que vocês vieram até o evento, o que vocês estão esperando de expectativas, se já conhecem as startups. Vai ser legal a gente saber. Olha, tem gente até de Goiânia. Muito bom. A gente estava falando antes aqui de começar dos prós e contras do home office. E acho que esse alcance, né, que a gente acaba tendo, pelo menos, apesar de toda a parte ruim, é um benefício bem legal que a gente consegue ter no online. Boa, bem-vindos, bem-vindas todo mundo. Enquanto o pessoal está chegando, para quem está entrando agora, eu comentei aqui de pedir para vocês mandarem no chat de onde que vocês estão falando, para a gente poder ter essa visão. Tem gente aqui, já deu para ter uma ideia que até está bem espalhado. A gente tem São Paulo, tem Curitiba, tem Goiás. Vamos ver. Olha, a Maria Beatriz está falando que quer conhecer as novidades do mercado. Você vai conhecer várias. Boa, bastante gente de São Paulo também. Não vejo a hora da gente poder se juntar presencialmente em São Paulo para comer uma pizza. Tem a Renata de Florianópolis. Santa Catarina. Muito bom, gente. Vamos lá. Vamos começar, então, aqui o nosso Pitch and Pizza sobre financeiro e fiscal. Sobre as áreas, né, de financeiro e fiscal. Então, antes de puxar aqui toda a apresentação oficial, queria me apresentar para vocês. Então, meu nome é Fernanda Formícola, eu sou gestora de aceleração aqui na Liga, trabalho oficialmente ali no dia a dia com as startups que estão nos programas de aceleração. É um dia a dia bem dinâmico, assim, bem mão na massa, então eu gosto bastante. E hoje eu vim facilitar com vocês esse evento, então vai ser um prazer. É um evento que eu já acompanho há bastante tempo, desde antes de entrar na Liga. Gosto bastante, estava falando aqui para o pessoal
que eu sou apaixonada por pizza, então acho que juntar um pitch com uma pizza é sensacional. Então, vamos começar aqui. Eu já vou abrir também para a Carla, para o Carlos e para a Marina se apresentarem. Mas antes vou contar um pouquinho da Liga aqui para quem está chegando. Não sei se todos vocês, todos e todas já conhecem, já interagiram, mas passando aqui rapidinho por um overview para todo mundo saber quem que é a Liga, como que vocês podem interagir com a gente e, enfim, conhecerem um pouco melhor das nossas iniciativas também. Então, a Liga é a plataforma que transforma inovação aberta em resultado real. E a gente faz isso de várias formas. O Pitch and Pizza também é uma das formas, né, da gente conseguir trazer resultados, trazer visibilidade de mercado para as startups e também aproximar essa relação de startups com corporações. Então, vou apresentar aqui algumas iniciativas que a gente tem. Quando a gente fala de startups, principalmente, a gente busca muito trazer essa visibilidade, né? Então, não só em eventos, mas também em outros produtos que a gente tem que são mais digitais, e principalmente quando a gente fala ali da aceleração, a gente tem não só uma visibilidade, mas também um ganho de maturidade, né? Que aí é um pouco mais a gente trabalhando junto na prática. E quando a gente fala do lado da corporação, a gente preza muito também por entender muito bem quais são os desafios que a corporação está passando, como, né, que ela está trabalhando a inovação dentro do dia a dia dela, para que esses dois mundos se encaixem. Eu sempre falo que é um desafio, eu acho que um dos maiores desafios quando a gente fala de inovação aberta com startups é mediar essa conversa, porque a gente está falando de dois mundos que são muito diferentes. Então, é super importante também a gente ter esse olhar mais de mediador também, né? Enquanto liga, enquanto plataforma, para que esse relacionamento se dê da melhor forma possível. E aí eu queria apresentar para vocês uma outra forma também, né? Então, além aqui do que a gente já falou, que é o Open Liga. Então, é uma iniciativa que a gente tem para realmente apresentar as startups para corporações, e aí vamos dizer assim, um pool de startups muito maior do que o que a gente consegue fazer em eventos como o Pitch and Pizza, por exemplo. Então, hoje a gente vai receber 4 startups aqui. Quando a gente fala do Open Liga, a gente consegue abranger um número um pouquinho maior para que a gente oxigene cada vez mais toda essa informação, né? Tudo isso, todas as novidades que estão acontecendo no mercado. E aí, para as corporações que estão participando, elas estão ali constantemente tendo essa oportunidade de estar perto, de entender o que está acontecendo, para trazer inovação para dentro, para ir revolucionando mesmo, né, o que elas já fazem. Então, aqui vocês podem ver um pouquinho dos nossos clientes, e aí a gente vai aí desde o mercado de alimentação até pet, seguro, bancos, e acho que esse slide é bem legal, que mostra como que a gente consegue se adaptar, né, para todos os contextos. Então, isso que eu falei, da gente entender muito bem o desafio da empresa, é realmente um dos nossos pilares, assim, porque antes da gente querer resolver qualquer coisa, né, a gente precisa entender muito bem qual que é a dor, e isso é muito o que a gente fala para as startups também, né, a gente entender muito bem o mercado para poder solucionar de uma forma que funcione bem. Então, aqui na Liga, a gente toma bastante cuidado com isso. E aí, para a gente poder começar aqui oficialmente o nosso evento de hoje, eu queria primeiro agradecer todo o apoio da PwC, que hoje está sendo representada aqui pelo Carlos. A gente tem essa parceria desde o ano passado ali com o Startup Scanner, que ao longo do evento eu vou falar um pouquinho mais também como que ele funciona, o que é e como que vocês podem participar. Mas agora a gente está também com esse apoio no Pitch and Pizza, então agradeço aí todo o apoio estratégico, toda a parceria que a gente está tendo para fazer tudo isso acontecer. Falando um pouquinho de como que funciona o evento, da onde que surgiu e como que vai acontecer hoje.
lá no comecinho, né, quando foi criado o conceito do Pitch and Pizza, é muito a ideia mesmo da gente poder se relacionar, se aproximar do ecossistema e fomentar essas conexões. Então, quando a gente podia fazer presencialmente, a gente já tinha ali muita interação ao vivo e junto, né? E hoje a gente vai compartilhar aqui com vocês no chat uma planilha de networking, que foi uma forma que a gente conseguiu criar de gerar essas conexões mesmo no online. Então, a gente pede para que vocês preencham, porque a gente acredita, né, que as conexões elas podem ser geradas e elas podem facilitar muita criação de negócios. Então, aproveitem, a gente tem aqui, nesse momento, 146 pessoas ao vivo, então vocês com certeza podem se ajudar de alguma forma, e aí, colocando seu contato lá, você pode ver também quem são as outras pessoas que estão aqui para vocês se ajudarem. Hoje a gente não consegue fazer, né, todo mundo comendo pizza, tomando uma cerveja, não vejo a hora que a gente possa fazer isso, mas a gente não vai deixar vocês sem pizza ou sem uma cerveja, pelo menos. A gente vai sortear no final do evento 3 cupons do iFood de R$30. Então, a gente vai usar também os dados da planilha, os nomes, né, que estão na planilha, para a gente poder fazer esse sorteio. Então, dica, coloque seu nome lá para você poder participar do sorteio e talvez comer aí uma pizza hoje à noite. E fechando essa parte de apresentação, só explicando um pouquinho como que vai ser a dinâmica. Então, a gente vai ter 5 minutos de pitch das startups. No total, a gente tem 4 startups se apresentando hoje. Depois, a gente entra ali num bloco de 7 minutos de perguntas da banca. E depois, a gente abre para perguntas do chat. Então, se vocês tiverem dúvidas, curiosidades, quiserem perguntar alguma coisa para as startups que estão se apresentando, podem mandar aqui no chat que a gente vai ficar de olho. E aí, no final, ali, a gente vai ter 2 minutinhos para poder perguntar. Mas também ali, tendo, né, os contatos de todo mundo, vocês podem ficar em contato depois. E aí, eu queria agradecer aqui oficialmente a Carla, o Carlos e a Marina por terem topado o nosso convite e virem aqui participar do evento com a gente. E aí, eu queria chamar vocês aqui para se apresentarem. Vamos começar pela Carla, que está representando aqui a ABB Brasil, e aí depois a gente já chama as startups. Então, gente, muito obrigada mesmo. Acho que é super importante a gente ter aqui pessoas, né, que estão participando do ecossistema, que trazem essa visão de negócios, para a gente poder aprimorar aí cada vez mais toda essa inovação que está acontecendo. Então, Carla, é com você. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu trabalho na ABB, né? Sou responsável por todo o processo de inovação da ABB Brasil e América Latina. Dentre esse, né, todo o roadmap de transformação de processos contábeis e fiscais, e também estou liderando aí a parte de digitalização dentro da ABB. Boa, obrigada, Carla. Agora vamos para o Carlos. Olá, boa tarde a todos. Sou o Carlos Pedral, sou sócio de consultoria tributária da PwC Brasil, responsável pela transformação digital da função fiscal e pelos serviços de tecnologia orientados para o compliance fiscal. Mais uma vez, é um prazer estar aqui junto com a Liga nessa tarde e ansioso já para ver os pitches e ouvir um pouco da história de cada uma das 4 startups que vão se apresentar. Sensacional, obrigada, Carlos. Agora vamos para a Marina. Boa tarde, pessoal, um prazer estar aqui também com vocês. Eu trabalho no Grupo SBF, né, então na SBF Ventures, que é a unidade responsável pelos novos negócios do Grupo SBF e com a missão de construir o ecossistema do esporte. Então, o Grupo SBF, para quem não reconheceu, é o dono da Centauro, né, distribui a Nike no Brasil e também agora tem a NWB. Então, super contente aqui, espero ajudar aqui no evento. Vão ajudar muito vocês 3, com certeza. Obrigada pela apresentação, gente. E aí, agora, vamos falar aqui das startups. Então, a gente vai ter a Incentive-me, a
Rantax, agora depois eu vou até pedir ajuda para o Vinícius para eu pronunciar do jeito certo, Adatus e Adutax. Então, para a gente poder já ficar aqui dentro do tempo também, a gente vai começar pelo Vinícius. Vinícius, deixa eu ver se você está por aqui. Você me ouve? Olá, pessoal. Uma ótima tarde, tudo bem? Só uma pequena correção. Douglas, na verdade. Meu nome acho que inverteu ali. Por isso que eu fiquei esperando um pouquinho, não sabia se era. Então, mas tudo bem. Pessoal, super obrigado pelo convite. É uma honra poder contar um pouquinho mais do nosso trabalho. Obrigado à Liga aí pela oportunidade de também divulgar aqui tudo que a gente está construindo. Agradecer a todos os participantes e, claro, aos membros da banca aí por ter disponibilizado o tempo para a gente estar aqui hoje nessa tarde. Pessoal, eu sou um dos fundadores aqui da Incentive-me, sou o atual CEO, e a nossa razão de existir é transformar impostos em inovação social e inovação tecnológica. E a gente faz isso através de todas as leis de incentivo que existem no país. De um lado, um grande bloco para a área de inovação tecnológica, então Lei do Bem, Lei da Informática e novas leis municipais que foram desenvolvidas para esse ecossistema, e do outro lado, as leis de incentivo à inovação social, então educação, cultura, esporte, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e oncologia. Então são muitas causas que podem ser fomentadas através das leis de incentivo fiscal. É claro que esse mercado ele tem grandes desafios, né? Alta complexidade e burocracia que gera um problema a tempo, também a falta de transparência em todo o processo, que gera insegurança, e a falta de conhecimento das leis, ou seja, a dificuldade do acesso aos dados. E, naturalmente, cada grande desafio representa uma relevante oportunidade. Para aproveitar, de fato, e entregar uma solução efetiva, a gente teve uma longa trajetória, a gente começou no campus da Google, no programa da Startup Farm, depois do Inovativa Brasil, a gente ficou em primeiro lugar, a gente foi incubado na USP, depois no Parque Tecnológico em Floripa, ficamos entre as 5 mais inovadoras da América Latina, de acordo com o Innovation Latam Awards, entre as 10 do 100 Open Startups, e o ano passado a gente foi finalista de uma competição do Google, lá no Vale do Silício. Então, já mostrando aí que a gente, de fato, entrou de cabeça nesse mercado para oferecer uma solução efetiva, que a gente entende que realmente é um problema complexo. Nesse mercado, existe muita ineficiência, né? Mais de 60% dos projetos que são aprovados em lei, eles morrem no papel, ou seja, não conseguem captar recursos, ao mesmo tempo que mais de 90% das empresas ainda não aproveitam todos os benefícios fiscais. Para vocês terem uma ideia, só de pessoas físicas no Brasil, hoje tem mais de 9 bilhões ainda inexplorado, e que a gente busca realmente trazer mais eficiência. E a pergunta que nos move é exatamente, se tem projeto aprovado e tem recurso na mesa, por que essa conta não fecha? E por isso que a gente oferece uma solução para toda a jornada de uso das leis de incentivo. Tá, falando um pouquinho aqui dos nossos resultados, a gente vem numa crescente bastante positiva, mobilizamos 5 milhões para projetos sociais em 2018, 20 milhões em 2019, 47 no ano passado, tínhamos uma curva de crescimento aqui representada pela linha vermelha, mas estamos fechando uma nova rodada de investimento para tornar esse crescimento ainda mais exponencial. A nossa meta é, até 2023, ter um total aí de R$1 bilhão para projetos de impacto através do direcionamento de impostos. E é legal destacar que nesse período que a gente vem trabalhando, para cada R$1 investido na nossa primeira rodada, a gente mobilizou R$ 42,50 para projetos sociais. Então, realmente mostrando aí o poder do ecossistema de inovação e também do investimento anjo para startups nesse setor. Falando um pouquinho do que de fato a gente oferece, né, que era mais para trazer um pouco de contexto, como eu disse, a gente desenvolveu soluções para a jornada de uso das leis de incentivo, para endereçar cada um dos grandes gargalos desse ecossistema. Então a gente começa com o mapa das leis, que a gente recebeu um prêmio do SESI e Senai, e que a gente construiu a maior base de conhecimento hoje de leis de incentivo do país. Então todas as federais, todas as estaduais e mais de 300 municípios já dentro dessa estrutura. E como a gente utiliza essa base de conhecimento? Com a nossa calculadora de potencial. Então a gente faz o input dos dados tributários das empresas e tem a informação de quanto que ela pode de fato aproveitar através das leis de incentivo. Então, um exemplo, paga R$1 milhão de IPTU em Florianópolis, a gente descobre que pode ser direcionado 200 mil para projetos socioculturais e 200 mil para fomento da inovação e novas startups. Então, IPTU para startup é algo super legal. Então, são diversas leis que pouquíssima gente conhece
e por isso a ferramenta tem um grande valor. Depois que a gente apresenta esse relatório, a gente entra no segundo produto, que é para desenvolvimento de portfólio. Hoje a gente tem a maior base de projetos do país, são 600 já que estão cadastrados na nossa plataforma, somam cerca de 500 milhões de reais, e é legal destacar que a gente só trabalha com projetos que são aprovados no nosso compliance, trazendo transparência e segurança para a tomada de decisão, para que aí, assim, as empresas e as pessoas possam avaliar e fazer o direcionamento dos seus impostos. Alguns dos projetos aqui que a gente trabalha, então Fiocruz, Gerando Falcões, a ACC, diversas APAES, Arrastão, OZESP, Instituto Bugaquita, enfim, são grandes players, mas também médios e pequenos. E pela perspectiva da empresa, a ferramenta funciona como um gestor de processo seletivo. Então, ela vai informar qual que é o seu propósito, a sua estratégia de investimento social, as regiões de interesse, o que de fato ela busca, todos os critérios que são importantes dentro desse processo, para que a gente consiga fazer o matchmaking ideal. Alguns cases bem interessantes, a Sul América, com um posicionamento aí para promover a saúde integral, através da saúde emocional, física e financeira. Então, a gente mapeou mais de 1.500 projetos no Brasil todo, fazendo toda essa triagem e recomendando 18 que receberam aí mais de 10 milhões em investimento. Um outro case interessante é da ISA-CETEP, né, que passou o briefing de desenvolvimento local, protagonismo jovem e meio ambiente, selecionando aí 16 projetos que receberam 15 milhões. E um último case interessante é com a Falcone, que a gente mapeou um potencial ainda inexplorado, por incrível que pareça, e conseguimos construir um portfólio para redução de danos do coronavírus. Projetos aí que promovem a empregabilidade, a inclusão de jovens no mercado de tecnologia e até mesmo aquisição de equipamentos para hospitais. Então, esse é o nosso segundo produto, desenvolvimento de portfólio, e, por fim, uma ferramenta para gestão pós-investimento. Eu vou precisar de interromper aqui. Estourei um pouquinho o tempo, né? Deu 5 minutos, Boa. Mas a gente vai ter um tempinho, 7 minutos agora para perguntas, e aí talvez contemple, tudo bem? Tudo bem, eu vou 10 segundos fechar só, pode ser? Tá bom, 10 segundos, vai lá. Então, a ferramenta de gestão pós-investimento, acompanhamento de portfólio, métricas, indicadores e a gestão de todos os resultados. Tá? Então, essa é a nossa startup, algumas das empresas aqui que a gente vem trabalhando a nível nacional. Agora sim, obrigado. Muito bom, Douglas, obrigada. E perdão a troca de nomes ali no começo. Não, fica tranquila. Eu acabei dando uma esperadinha aqui, mas perdi um tempinho, mas bora lá. Boa, vamos lá. Eu vou abrir agora para as perguntas. Vamos começar com a Carla. E aí eu vou rodar aqui os 7 minutinhos. Quando tiver chegando no final, eu vou avisando vocês, tá bom? Perfeito. Boa tarde, Douglas. Tudo bom, Carla? Tudo bom. Obrigada. Como que você vê a aplicabilidade dessa solução que eu achei fantástica como se fosse um rollout em massa para as grandes corporações? Porque eu acredito que muitas empresas não têm hoje uma estratégia para recuperação de imposto destinado principalmente para beneficiar, né, causas tão importantes assim. Como que você vê no roadmap dos próximos 2, 3 anos a aplicabilidade disso para as grandes corporações? Bem legal a pergunta, obrigado, Carla. A gente, dentro da nossa estratégia de investimento, a gente fechou a maior rodada de investimento em quantidade de investidores do país. Hoje nós temos 54 investidores. E através desses investidores a gente criou a rede de executivos de impacto, que tem como missão gerar impacto social através do seu network. Então é uma rede de C-level, de grandes executivos, diretores de multinacionais que contribuem muito com essas conexões, porque é um produto que gera muito valor para as empresas a custo zero. Então, a gente não tem muita dificuldade no processo de venda, a gente tem dificuldade em acessar, de fato, a pessoa que vai entender o valor disso e que vai fazer, de fato, a implementação dentro da empresa, que precisa ser no nível de diretoria, enfim, em geral, funciona muito mais rápido, né? Então, o nosso objetivo é, através da rede, ter essa expansão de forma mais exponencial, e a gente vem também fazendo um trabalho para integrações com RPs fiscais, para que a gente consiga mostrar esse potencial inexplorado para as empresas. Então, se eu já uso ali algum sistema para fazer a gestão tributária, eu vou conseguir mostrar um relatório, você tem X milhões de desperdício de impostos, que é uma informação hoje que ninguém apresenta de forma prática. Então, a gente busca, de fato, trazer essa inteligência para poder auxiliar nesse diagnóstico e aí sim trazer uma escala atingindo a cauda longa aí de todas as empresas.
Obrigada. Valeu. Douglas, eu tenho uma pergunta. Claro. Quando você identifica o potencial do incentivo fiscal a ser aplicado para uma dada empresa, e você consegue fazer o contato e fazer uma aproximação e mostrar para ele o potencial de ganho que ele pode ter, você vai ao ponto da mensuração e apoio deles no cálculo do benefício, ou você indica parceiros e faz com que essa mágica aconteça a partir da empresa e não por vocês especificamente? Legal, ótima pergunta. A gente aprendeu nesses últimos anos aí, entre aspas, de porradas que a gente acabou tomando, que não adianta entregar só a tecnologia, muitas vezes ela não resolve o processo. E a gente acabou estruturando um modelo de Squad as a Service, que acompanha a entrega da tecnologia. Então, um profissional na área fiscal, um profissional na área jurídica, na área de riscos, na área de processo seletivo, na área de governança. Então, a gente tem hoje uma equipe altamente especializada para dar apoio para a empresa naquele ponto que ela tem menos maturidade. Então, se a área tributária precisa entender como calcular, a gente ajuda. Se a área financeira precisa de informações sobre como classificar esse direcionamento tributário, a gente dá o apoio no processo seletivo, na estruturação desse processo e assim por diante. Então, além das tecnologias que funcionam como ferramentas de trabalho, a gente entrega essa solução completa, de fato eliminando o gargalo, porque a gente entende, de novo, o problema a tempo ali, ele vai continuar existindo, mesmo que haja o conhecimento agora das leis, o problema a tempo continua sendo um desafio dentro das grandes empresas. Então, a gente entra também com esse braço operacional para conseguir trazer essa fluidez no processo. Maravilha. Valeu. A minha pergunta era um pouco em linha das duas anteriores, né, mas vou colocar ela de uma forma um pouquinho diferente, né, que resistências que você tem, assim, enfrentado dentro das companhias para, além das que você já, né, dos obstáculos que você já colocou, né, mas que tem alguma resistência específica? Olha, é uma pergunta, uma boa reflexão, assim, em geral, quando a gente entra pelo caminho certo, flui muito bem. Algumas vezes, dependendo da área que a gente entra, pode ser que, de certa forma, a equipe se sinta um pouco incomodada, porque, de certa forma, a gente entra e mostra algo que não estava sendo aproveitado. Então, ninguém gosta de que você chega na área dele e fala, ó, né, dá para fazer um pouco melhor aqui. Então, tem, às vezes, uma resistência da área, mas a gente sempre mostra que, na verdade, não é muito essa perspectiva. A gente está indo lá para fazer essa pessoa ser promovida e que ela está gerando um super de um valor para a empresa, né? Então, assim, é outra perspectiva. Ó, vamos trabalhar junto para que você cresça e que a empresa cresça junto e consiga, principalmente, transformar impostos em impacto e conseguir trazer aí uma série de indicadores ESG que agora são tão relevantes nessa nova fase que a gente está vivendo. Então, esse é um ponto. Você vai complementar a pergunta? Não, se eu só puder fazer mais um. Claro, por favor. Não, qual é o modelo de monetização de vocês? Esse é um ponto bem legal, acabei estendendo um pouquinho, não consegui apresentar, desculpem aí pelo timing, mas em resumo, a gente busca eliminar o gargalo de toda a jornada, então a gente faz todo esse trabalho a custo zero para a empresa. Tá? Como que a gente para de pé? A gente auxilia as empresas no diagnóstico, custo zero, elas utilizam a ferramenta de processo seletivo, custo zero, e a Monitore, que é a última ferramenta, ela é um SaaS, então faz ali o licenciamento do software para gestão pós-investimento, que é opcional. Dentro dessa perspectiva, quando a empresa faz o investimento nos projetos da plataforma, aí a gente recebe um success fee via projeto, que é pela captação de recursos que já é prevista em lei. Então, se as empresas quiserem hoje realizar esse diagnóstico para ter um double check e verificar se tem ali algum potencial ainda inexplorado, a gente pode conversar que não tem nenhum custo aí, que é esse trabalho para, de fato, converter mais investidores. A gente precisa ter mais eficiência tributária, trazer mais transparência e retorno aí para os nossos impostos. Valeu. Carla e Carlos, a gente ainda tem 30 segundos, se vocês quiserem fazer mais uma pergunta. Se eu puder, com relação à tecnologia, qual investimento que a empresa tem que fazer para poder ter conexão com todas as aplicações que vocês possuem hoje? Ou seja, vocês têm conexão nativa com SAP, com TDF, tem alguma certificação da SAP? Como que vocês se estruturaram?
Ótima pergunta. Nesse momento, todo o cálculo de potencial ainda a gente está fazendo o input dos dados tributários manualmente. Então, a gente recebe os dados e faz o input para fazer o cálculo de potencial. A gente está fechando uma nova rodada de investimento que vem exatamente essa implementação das integrações para que a gente consiga extrair os dados diretamente. Então, o cálculo de potencial ainda tem essa operação manual, mas a gente já tem toda a base de conhecimento. O processo seletivo, ele é feito em conjunto com as ferramentas e o nosso time, e a Monitore é um login e senha diretamente aí nos nossos sistemas para fazer a gestão de todo o portfólio ISD. Obrigado. Obrigada. Boa, obrigada, gente. Eu vou puxar aqui, acho que dá tempo de 2 perguntinhas do chat, e aí eu vou falar, Douglas, o nome da pessoa que perguntou, e aí você fica à vontade para responder. Eu vou fazer aqui a pergunta pela pessoa, tá bom? Vamos lá. A Juliana perguntou sobre a monetização, mas acho que já respondemos. A Érica perguntou como que esse mapa de leis é alimentado ou retroalimentado, então, por região, por estado? Ótima pergunta. O acesso aos dados públicos no Brasil é um desafio enorme, né? A gente tem o Diário Oficial das leis federais tranquilo, leis estaduais, mas quando a gente vai para o âmbito municipal, é um desafio tremendo. Tem prefeitura que publica as informações em PNG, em PDF, enfim, são vários formatos que é de fato para talvez dificultar até essa identificação. Então, em resumo, a gente já tem todas as leis federais, 26 estados e Distrito Federal e mais de 300 municípios. Claro, perto de 5.500 é muito pouco, mas já representa mais de 80% do PIB, que é claro que a gente começou aí mapeando todas as capitais, as maiores cidades, para cobrir uma abrangência mais representativa do país. E essa expansão de estudo, ela vem muito sob demanda. Então, vamos imaginar, Pets, quais são os lugares que eles têm lojas para que a gente faça esse estudo e traga essas informações tributárias, né? Então, a gente consegue ter essa informação. A SBF também, a gente vai entender Centauro, regiões, e aí a gente começa a expandir esse estudo. Então, já virou uma maquininha orgânica sob demanda para expansão. Perfeito, Douglas, acho que respondeu. A gente deu aqui o tempo já, então eu vou te passar educadamente aqui de volta para o chat. E obrigado, aí, pessoal, tinham algumas outras perguntas, então acho que se você estiver disponível, pode responder por ali. Perfeito. E te agradeço muito pela apresentação. Vamos juntos. Um grande abraço, pessoal. Fico à disposição. Obrigada, Douglas. Obrigado, tchau, tchau. Muito bom, pessoal. Antes da gente chamar aqui o Vinícius da Hantax, que eu vou descobrir se eu estou falando do jeito certo, eu queria convidar vocês, não sei se tem startups aqui assistindo a gente, mas se vocês tiverem interesse em participar da plataforma da Liga também, mostrar a sua solução para a gente, tem um link aqui no chat para vocês fazerem parte, então contem pra gente, né, quem são vocês, como que vocês querem a ajuda da Liga, como que a gente pode ajudar, que a gente vai adorar saber quem que tá por aqui e, de novo, crescer esse ecossistema cada vez mais. Então, vamos lá, Vinícius, eu vou te passar aqui o controle, acho que você consegue já passar os slides. Eu vou dar 5 minutos, não deu tempo de eu falar isso para o Douglas, mas quando falta um, eu levanto a mão aqui para você saber que está faltando, e aí depois a gente entra nas perguntas, tá bom? Tá bom, tudo bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Eu sou o Vinícius Leonardi, eu sou advogado e sócio fundador da Hantex Tecnologia Tributária. E pelo menos uma coisa que eu escuto muito, e acredito que todos que estão aqui nessa apresentação hoje também escutam, é que o brasileiro paga muito tributo. E essa percepção se dá porque nós empreendemos no sistema tributário mais complexo do mundo. São 63 tributos, mais de 360 mil normas tributárias em vigor nesse exato momento. E nós gastamos mais de 1.900 horas de trabalho por ano somente para calcular e pagar tributos, segundo o Banco Mundial. Para ter um título de comparação, nos Estados Unidos são gastos somente 175 horas para fazer exatamente essas mesmas funções. E essa complexidade, ela não é necessariamente só uma coisa chata.
ela gera um custo muito alto, principalmente por conta de equívocos, desatualizações e cobranças indevidas por conta dos entes federados. E esses custos também geram oportunidades. Segundo o Ministério da Fazenda, a Receita Federal Brasileira, na LDO de 2020, a União deverá restituir mais de 1,5 trilhões de reais aos seus contribuintes decorrentes de recentes julgamentos do STJ e do STF. Somente 2 causas relacionadas ao PiscoFins têm a capacidade de retornar mais de 800 bilhões de reais para essas empresas. Isso não é como se a União Federal fosse um ente filantrópico e algo bonzinho que está querendo retornar o dinheiro para os contribuintes. Isso é patrimônio particular que foi parar nos cofres públicos por conta de cobranças indevidas e legislações equivocadas. E é por isso que nós criamos nossa plataforma web de revisão tributária, com o intuito de democratizar e trazer aquelas oportunidades para o maior número de empresas presentes no Brasil. E para fazer isso, nós processamos os documentos fiscais para localizar essas oportunidades tributárias de todas as empresas, desde o Simples Nacional até as grandes indústrias do lucro real. E como que isso funciona? As empresas enviam seus documentos por meio da nossa plataforma, o nosso software vai processar essa documentação, vai entender o perfil de cada empresa e vai já calcular todos os direitos que a gente consegue localizar para essas empresas de uma forma automática. A partir desse momento, o empresário conhece seus direitos e, no terceiro passo, com a informação gerada pela Rantex, com os dados processados por nós e com o nosso auxílio da nossa equipe técnica, a recuperação desses direitos fica de uma forma simples, ágil e mais fácil. Então, eu peço para vocês que junte-se à Rantex na nossa luta por justiça fiscal, acessando free.rantex.com.br. Muito obrigado. Muito bom, Vinícius. Foi metade do tempo aqui, então vamos ter 3 minutinhos a mais de pergunta. Obrigada pela apresentação. Vamos começar aqui a Carla, que tinha feito a última pergunta, né? Sim. Vou começar aqui pelo Carlos, então, tá bom? Deixa eu ativar o microfone. Oi. Boa tarde, Vinícius. Tudo bom? Boa tarde, Carlos. Tudo bom? Tudo. Esse tema é um tema que me interessa há pelo menos uns 20 anos. Tá? Não é de hoje que a gente vive num sistema tributário tão complexo quanto o do Brasil. E, de fato, é uma coisa, talvez até uma coisa contraditória, e a gente também vive num ambiente digital tributário fomentado pela autoridade fiscal, que é o sistema SPED, que é um dos mais avançados do mundo. Então, a gente vive essa dicotomia de ter o sistema digital mais avançado do mundo e, ao mesmo tempo, ainda ser o país que mais dedica horas para servir o compliance fiscal no Brasil. Quando você olha esse distanciamento, o propósito da Rantex, ele está mais associado ao levantamento do crédito e à obtenção dessas correções por conta dessa complexidade, ou você já está mais orientado para gerar também para o seu público e cliente insights de como é que eles podem fazer ou passar a fazer daqui para frente, analisando cada dado fiscal que eles têm à disposição? Muito obrigado pela pergunta. É exatamente essa dicotomia que a gente enxerga na prática tributária, né? A gente tem uma corrida de gato e rato, né? O contribuinte querendo fugir e a autoridade fiscal querendo criar imposições para que ele não fuja. O projeto da Rantex, ele começa, na minha experiência na parte de consultoria tributária e principalmente olhando para o passado. Né, a gente fazendo essas revisões, calculando, localizando esses direitos, essas inconsistências e, consequentemente, viabilizando essa recuperação para o maior número de empresas possível. Mas, uma vez com que a gente processa essa documentação, a gente tem todo o histórico passado dessas empresas dentro do nosso banco de dados e a gente constrói, hoje a gente já está hábil a construir, processando essa documentação, a gente já sabe qual é a matriz de custos do nosso cliente, quais são o processo produtivo dele, para quem ele vende, qual é a sua localidade, qual é o tratamento tributário dos seus fornecedores e dos seus clientes, e isso nos possibilita hoje fazer esse processamento e criar um planejamento tributário e uma antecipação de decisões daqui para frente. Então, por exemplo, quando a gente está olhando o PiscoFins não cumulativo para o lucro real, a gente faz uma reavaliação de todas as suas despesas e uma reclassificação de todas as despesas no passado e, consequentemente, a gente estabelece nesse processo os parâmetros para o futuro. Então, o nosso foco é conseguir revisar o passado e dar previsibilidade e segurança nas operações futuras, levando em consideração que a gente consegue processar um volume de dados muito grande das suas declarações fiscais, das suas notas fiscais, das suas
das suas declarações. Então, esse é o nosso foco, trabalhar com o passado e conseguir projetar o futuro. Legal. Parabéns aqui pela apresentação. Muito obrigado. Pelo empreendimento aqui. E você está numa briga de concorrente grande, né? Assim, então, parabéns pela coragem também aqui. E aí a pergunta vai um pouquinho nesse sentido. Assim, qual que você acha que é o diferencial assim, da Huntex? Onde você acha que vocês são super competitivos aqui? Então, a gente acaba entrando num mercado um pouco tradicional, que é o mercado de consultoria tributária, de análise tributária, mas ao mesmo tempo é um mercado muito fragmentado e é um mercado extremamente analógico, se a gente for parar na realidade mesmo brasileira. Nosso principal diferencial é trazer essa tecnologia para o colo do cliente e conseguir fazer uma automação grande de todos esses processos. Hoje, a Huntex é a primeira solução de análise e revisão tributária completamente gratuita. A gente faz a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS de forma automática por meio da nossa plataforma completamente gratuita. Esse é o nosso freemium. Então, a gente aposta muito em desenvolver tecnologia, colocar essa tecnologia de forma interativa com o cliente, de forma agnóstica, onde desde as empresas do Simples Nacional, as empresas maiores do lucro real consigam interagir, enviar sua documentação e conseguir ter um resultado rápido e entender um pouco do seu contexto tributário. Então, a gente aposta nessa maneira nossa diferenciação é conseguir entregar esse valor para os clientes de uma forma rápida e simples, porque o direito tributário, tanto no processo de você localizar o profissional adequado, de você enviar sua documentação, saber quais suas oportunidades, todo o processo de efetivamente recuperação, é uma coisa muito complexa e que afasta a maior parte das empresas brasileiras desse processo. Se a gente estiver olhando para o Simples Nacional, as empresas do lucro presumido, tem um desatendimento muito grande, e a nossa tecnologia tem muito esse objetivo de conseguir trazer uma análise especial para essas pessoas de uma forma barata, simples e principalmente digital. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Vinícius. Eu tenho duas perguntinhas para te fazer. Primeiro, eu sou da área de tecnologia, né? E quando vou pesquisar no mercado, procurar o que a gente pode colocar no pipeline de projetos de inovação do ano seguinte para a empresa, né? A gente vê muitas empresas falando na teoria, né, que podem muita coisa, e quando a gente começa a realmente colocar um projeto em prática, a gente vê uma discrepância muito grande entre a teoria e a prática, né, e isso é muito ruim para a empresa, porque a gente perde credibilidade para os próximos projetos, né? A empresa acaba não investindo tanto, né? Então, eu queria entender um pouquinho como é que você faz na prática esse assessment dentro do que a gente tem de dados históricos. Você tem conexão com o SAP? Como que, para uma empresa, por exemplo, que a ABB ela não é uma empresa de bens de consumo, é bem de capital, né? Então, a gente trabalha com projeto. Como é que você olha esse histórico? Como é que você faz essa análise para poder sugerir essas melhorias? E o segundo ponto é como é que você está no mercado extremamente competitivo, como é que você está estruturando a tua empresa para a reforma tributária, onde a gente sabe que 5 dos maiores impostos serão simplificados, serão unificados em um único, né? O governo vai fazer a redistribuição aí, a gente sabe que é algo em doses homeopáticas, vai durar 10 anos, né? Se for a proposta atual que está aí no Congresso, ela vai durar 10 anos, mas para investir numa empresa, de uma startup, os investidores vão olhar a longo prazo, né? Então 10 anos é um prazo curto. Então, como é que vocês estão se estruturando para receber esses investimentos e sustentar a empresa após os 10 anos, né? Após os 10 anos da reforma tributária? Perfeito. Eu vou começar pela segunda pergunta, depois a gente conversa lá. Uma coisa que a gente até comentando com o Carlos, quando a gente fala de reforma tributária, principalmente no Brasil, a gente precisa analisar a relação contribuinte e ente tributante. É uma relação conflituosa que a gente passou por uma série de grandes reformas nos últimos 20 anos, acho que o PIS/COFINS é um exemplo muito grande disso, ele começa com uma finalidade, ele vai se misturando, se complicando no meio do caminho, principalmente por conta dessa relação conflituosa entre contribuinte e ente tributante. A reforma tributária, apesar de não estar definida ainda, um grande projeto, a gente tem uma série de coisas a serem definidas até ela virar efetivamente uma reforma tributária, ela tem esse mesmo conceito de
o Estado procurar fiscalizar e o contribuinte procurar fugir. Então, a gente vê com que a tecnologia tributária, principalmente na função da Huntex, é intermediar essa relação e conseguir empoderar o contribuinte em relação a esses processos de fiscalização, esses processos de declaração. Então, a gente vê que a reforma tributária é um momento de incerteza, é um momento de construção de uma nova matriz tributária, e um momento de incerteza abre possibilidades e abre oportunidades para quem trabalha com previsão, com dados, com processamento e com projeção de carga tributária. Hoje a gente está esperando uma definição do projeto e conseguir a reforma tributária tomar um corpo melhor para a gente já estruturar nossos softwares para conseguir fazer a previsão da carga tributária nas empresas daqui para frente. Um exemplo interessante de se falar dessa incerteza é para as empresas prestadores de serviços do lucro presumido. Eles têm a capacidade do projeto que está de aumentar sua carga tributária em até 3 vezes, com um aumento de 12% da alíquota de CBS e o sistema de creditamento. Então, o que a gente quer fazer é conseguir construir uma tecnologia para dar previsibilidade, empoderar o empresário para ele conseguir tomar essas decisões e estar adaptado a essa nova realidade nesses próximos 10 anos da forma mais benéfica possível, trabalhando com dados, com projeções e com tecnologia. Então, a gente não vê a reforma tributária como algo que ameaça nosso modelo de negócio, mas sim como mais uma variável que a gente vai colocar em cima da nossa base, que a gente trabalha principalmente com as declarações, com as notas fiscais não vão mudar, né, todo o sistema de nota fiscal não vai mudar na reforma, então a nossa base de tecnologia, a maneira com que a gente enxerga o direito tributário e a maneira com que a gente processa os dados não vai mudar. O que a gente vai fazer é conseguir alinhar novas variáveis e novos processos, novos cálculos para a gente conseguir ajudar esse contribuinte daqui para frente também. Sobre essa parte de obtenção e na prática, a nossa tecnologia, a nossa plataforma, ela tem como premissa ser agnóstica. Então, a gente conseguir trabalhar com dado, não necessariamente necessitar de alguma conexão específica. Então, a gente precisa dos documentos, a gente precisa dos XML, a gente precisa dos TXTs, das declarações. Então, independente se uma empresa, se é do Simples Nacional ou uma empresa do lucro real, ela consegue usar a nossa plataforma enviando os documentos para nós. Em grandes corporações, que tem um volume muito massivo de dados, a gente ou roda a nossa aplicação dentro dos servidores da empresa, para a gente não precisar fazer a extração dessa documentação, principalmente por conta da LGPD e da segurança desses dados fiscais, que são muito importantes, mas também a gente consegue fazer integrações com os RPs, caso seja necessário. Então, a gente já fez algumas integrações com softwares da TOTOS, com o RP da TOTOS, com o RP me fugiu o nome aqui, da SoftPlan, e a gente consegue fazer essa interligação, porque com essas integrações dos RPs, a gente só precisa fazer a integração dos dados para a nossa base conseguir trabalhar. Então, o nosso foco, na prática, é ser agnóstico para ser simples, né? E a gente trabalha principalmente com essa documentação, utilizando as notas fiscais, os TXTs das declarações federais, o SPED fiscal, o MANAD e as declarações do Simples Nacional. Obrigada. Muito obrigado a você. Posso ter uma última pergunta? A gente já estourou. Estourou? Que pena. Você me faz depois, Carlos. Combinado. Boa, obrigada, Vinícius. Obrigada pela apresentação, pelos esclarecimentos. Tem algumas perguntinhas no chat que não vai dar tempo de fazer aqui, mas aí se você puder responder por claro. aí. Só um nível técnico aqui, eu acho que o meu chat está desatualizado, eu não estou vendo as perguntas, mas eu acho que entrando pelo normal eu consigo. Acho que sim. Qualquer coisa a gente te manda também por e-mail. Perfeito. O que faltou. Perfeito. Muito obrigado, gente. Tá bom? Obrigada. Gente, agora eu vou chamar aqui o Guilherme. Guilherme entrou já. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Vocês me ouvem? Ouvimos bem, ouvimos bem. Legal. Vamos lá. Guilherme, vou passar aqui para você, então... 5 minutinhos de pitch, faltando 1 minuto eu faço um sinal aqui para você saber, e aí depois a gente entra nas perguntas, tá bom? Tá ótimo. Boa, vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme Pessoa, eu sou um dos sócios e CEO da Datos. Nós temos uma plataforma de gestão e fechamento financeiro completa para conciliações, focada em empresas de médio e grande porte. Mês passado, nós já tivemos mais de 800 milhões de registros processados,
Nós temos mais de 150 empresas atendidas já pela nossa plataforma e temos mais de 800 rotinas de conciliação já automatizadas dentro desses clientes que nós já temos. Bom, vou falar um pouco do problema que nós resolvemos, para ficar muito claro. Os processos manuais nas empresas custam sempre bastante. Na área financeira, de 7 a 15 dias úteis são gastos mensalmente para fechamento financeiro com atividades manuais e quase 60% dos recursos no departamento financeiro só com esses processos, dados da Ernst Young. Além disso, os gestores vêm com a seguinte indagação: nós podemos confiar nesses números? As informações, os demonstrativos, os balanços, eles conseguem confiar? Bom, essas informações são geradas a partir de planilhas, manualmente. Então, sempre existe um grande risco nessas informações, na geração desses números, que tem várias consequências no mercado desses problemas que acontecem em decorrência dessa manipulação das informações. Para solucionar esses problemas, nós criamos a Datos. A Datos automatiza de ponta a ponta todo o processo. Nós já somos integrados com os principais ERPs de mercado, com alguns deles, e nós também temos uma plataforma completamente configurável. Tá? Então, nós empoderamos, nós damos um treinamento para os nossos clientes, onde eles aprendem a configurar os próprios processos, tá? Além de ter todo o apoio do nosso time. Então, a gente integra com todas essas fontes de informações descritas ali no item 1, Excel, APIs, arquivos, bancos de dados, tudo configurável na plataforma. Depois das entradas ali, da criação desses ETLs, os clientes configuram também os batimentos para fazer esse cruzamento das informações, análise dessas informações, com aprovação digital, comunicação integrada ali dentro da plataforma, task list, SLA, tudo dentro para garantir uma gestão bem consistente das informações. E por fim, os resultados de tudo isso também completamente configuráveis através da criação de relatórios configuráveis, dashboards, para geração de todo o fluxo completo. Só para contextualizar, o que é a reconciliação dentro do contexto de um fechamento financeiro? A palavra seria comprovação. Tá? Além de toda essa parte de batimento analítico de grandes volumes de dados, nós também temos a parte de comprovação, para garantir que as informações que estão ali na contabilidade, fiscal, estão corretas. Então, a nossa plataforma, a gente lançou um módulo novo, chamado Datos Close, que vem para auxiliar nas comprovações. Tá? Quando a gente foi analisar o mercado, a gente viu que a gestão do fechamento eram feitas em planilhas, como já foi dito. A comprovação dos documentos suportes, o cliente utilizava as pastinhas ali da máquina deles, ficava tudo muito suscetível a erro, a perder, inclusive, essas informações. A comunicação muito pulverizada das áreas, e-mails, chats ali, Slack ou Teams, e ligações também para confirmar e integrar essas equipes. Tá? Então, a usabilidade não era adequada e acaba tendo alguns problemas. No batimento analítico também, os RPs lançam conciliações que batem apenas seus módulos. A usabilidade mesmo desse batimento interno muitas vezes não atende a necessidade do cliente. O cliente continua usando a planilha Excel paralelamente. Além disso, a dificuldade nessas manipulações é muito grande. Alguns cases, nós temos cases na área fiscal, validações de obrigações acessórias, validação de alíquotas e bases de cálculo. Vários cases também na área contábil, para comprovação de arquivo suporte, batimentos de razão, balancete completo. E outros mercados, tá? A gente também faz batimento para bancos, corretoras, seguradoras, departamento financeiro, pessoal, supply chain e assim por diante. A Datos tem aderência em vários modelos nos nossos clientes. Aqui alguns dos nossos clientes que confiam no nosso trabalho e agradeço aí o tempo de vocês e estou aberto agora aí às perguntas. Muito bom, Guilherme, obrigada. Ainda tinha 10 segundinhos aqui, então a gente ganha para as perguntas. Vamos começar agora pelo Carlos. Ou a Marina. Ai, gente. Vamos lá. Bom, então eu vou começar aqui. Guilherme, parabéns pela apresentação. Do ponto de vista de tecnologia, né, você está aí, a atividade em si, ela requer
algum tipo de transformação desse dado, da extração, e, obviamente, substituição de tarefas manuais de pessoas. Qual é o tipo de tecnologia que está embarcado por trás da plataforma? Nós hoje utilizamos atualmente .NET, algumas bases de dados para auxílio ali nas conciliações, tá? A gente está migrando isso para algumas tecnologias, estamos trazendo, inclusive, machine learning para a plataforma, para ajudar a inferir certas regras lógicas. Mas hoje, basicamente, .NET com bibliotecas internas nossas. Maravilha. Parabéns, Guilherme. Obrigado. Acho que o que eu posso dizer é que quando eu era controller já faz um tempinho, eu estava procurando algo bem parecido, então a dor existe. Eu ia perguntar se vocês têm também um workflow, né? Se tem aprovação e registro, uma pergunta mais simples aqui. E também, acho que repetir uma pergunta que eu já fiz aqui, qual que é a resistência que você enfrenta para mais pessoas embarcarem aqui? Muito bom. A gente tem sim a aprovação nesse workflow, tá? O usuário, ele configura quantos perfis, quantas aprovações ele quiser, para garantir que vá atender ali as regras internas da empresa. Tá? É totalmente configurável. Então, quero que 3 perfis aprovem, vão ser 3, 4, 5, 1, 2, quantos o usuário quiser, tá? Isso faz parte, inclusive, essas aprovações também com SLA, tá? Ajuda bastante ali, você pode dar SLA e dar uma gestão bem bacana para os gestores. A resistência dos nossos clientes em relação à aderência ao nosso produto, é isso? Exato, se tem alguma resistência, né? Então... Uma das resistências que a gente encontrou foi exatamente um dos itens que a gente coloca lá, que às vezes o cliente entende, ele acha que pelo fato do RP dele dizer que já tem uma conciliação, que ele não precisa de usar uma plataforma como a nossa para automação. Às vezes ele entende que já está tranquilo, que não precisaria, ele não vê os benefícios. E aí, quando a gente pode conversar, a gente explica que, na verdade, ele não está sendo coberto, a gente mostra que ele está tendo que fazer atividades manualmente ainda, que ele não tem essa integração de ponta a ponta, e a realidade dos nossos clientes é sempre de múltiplos fornecedores de software. E aí, nesses múltiplos, começa a ter muita customização. E a gente, por si só, já a gente tem alguns conceitos de RPA nativos da plataforma, para automação de ponta a ponta, tá? Então, que facilita muito a vida do cliente, ele não precisa de ficar pagando múltiplas soluções. Mais alguém? Posso? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Coincidentemente, o time do Carlos e o meu, a gente está no meio de um projeto de automatização de conciliação contábil fiscal na BB, né, Pedral? É verdade. Estamos implementando aí alguns robôs e ETLs para acelerar esse processo. Legal. E uma das grandes questões que a gente sempre tem dentro do grupo do Estico, ou antes para convencer a organização de investir num projeto desse, era qual é o ganho em tempo que eu vou ter, né? Não só em qualidade, mas em tempo que eu vou ter após a implementação de um projeto desse, né? Então, depois que todo mundo já estiver habituado, que todo mundo já tiver, a ferramenta já estiver estável, historicamente, quanto que você tem de redução de tempo de fechamento fazendo a implementação da sua ferramenta? Ótima pergunta. Até obrigado, porque nosso pitch de 10 minutos é um pouco maior, a gente tem um pitch maior, traz exatamente esse ponto ali com o pessoal, a gente tem que cortar aí para os 5. A gente tem cases de clientes com automação de até 80% do tempo, tá? Então, assim, na prática, isso aí a gente mesmo indica, conversarem com esses clientes, a gente passa os contatos dos clientes para vocês conversarem diretamente com eles, tá? Um desses clientes especificamente reduziu de 10 dias o fechamento para 3 dias. Tem outros que fecharam de 12 dias para 3, 4 dias. Isso é muito comum. Eles normalmente medem em dias. E conseguem realocar recursos profissionais para fazer outras atividades. A gente tem muito o conceito de continuous accounting, que a gente tem trazido na prática. E aí a gente vai tentando induzir já essas pessoas esses analistas contábeis, fiscais, precisam começar a ter atividades um pouco mais estratégica nas empresas, deixar essas atividades manuais para que a máquina já o faça, e eles começarem em outros pontos. Então a gente ajuda muito nesse sentido também, tá? Obrigada. Nada.
Boa, pessoal. Acho que foi todo mundo, né? Eu vou puxar aqui. Tem algumas perguntinhas no chat, Guilherme. Aí eu vou puxar elas rapidinho, tá? Que a gente ainda tem 2 minutinhos aqui. A Camila perguntou sobre a integração de dados com SAP e grandes ERPs. Acho que esse especificamente ainda não foi respondido. E aí, aproveitando. Não, depois eu falo o próximo, senão a gente vai esquecer. Tá bom. A gente já tem integrações com SAP, tá? Na verdade, é o ERP que a gente mais recebe demandas de integração. Então, as principais, principalmente na área contábil e fiscal, a gente já tem integrações. Agora, falar de SAP é um mundo, tá? Então, tem algumas versões de SAP. É importante deixar isso muito claro. Tem algumas versões ali. Tá? A gente já tem, nas principais delas, já a integração nativa. A gente já passou alguns projetos, a gente já é integrado. E outros RPs também, tá? Até de mercado financeiro também, só para abrir, a gente já tem algumas integrações já nativas. Boa. E aí, o Roberto e o Daniel, eu vou juntar aqui a pergunta deles. Eles estão perguntando qual que é o porte das empresas que assessoram esses processos e o tempo médio que precisa para mostrar para o cliente o potencial da solução. Ótimo. O tamanho médio das empresas, o nosso ICP, né, o nosso cliente ideal, faturam acima de 80 milhões de reais ano, tá? Então, acima disso aqui já faz sentido para a gente. Precisa ter uma área contábil ou fiscal já estruturada, ou se for outro tipo de batimento, uma área estruturada para fazer sentido essa mudança e ver necessidade na plataforma. A sua outra pergunta, acabei esquecendo. Qual o tempo médio que precisa para mostrar para visualizar o resultado? A solução nova que a gente colocou, que é o Datos Close, que faz a parte de gestão de comprovações na parte contábil, em coisa de 1 ou 2 dias já está 100% implantada, tá? No máximo 3 dias 100% implantado dentro do nosso cliente. E aí ele já começa a usar o Datos Close. São apenas comprovações para o cliente conseguir fazer conciliação de todo o plano de contas dele. Já o módulo de integrações depende muito. Porque depende do número de sistemas integrados, e do modelo de integração que ele vai querer ali, tá? Se for o número de clientes. Mas demora, que só para ter uma noção de tempo, de 1 a 3 meses em média ali, um setup nesses novos módulos do cliente. Então, em um mês e meio, o cliente já está vendo resultado no módulo 2 de batimento analítico. Perfeito, Guilherme. Obrigada. Fechamos nosso tempo aqui. Vou te deixar ali com o pessoal no chat, aí fica à vontade para acompanhar a gente aqui até o final. Obrigada e parabéns aí pela solução também. Muito obrigado a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Pessoal, antes de puxar a Priscila aqui para apresentar a nossa última startup, queria dar 2 recadinhos. Relembrando todo mundo que está aqui assistindo, que está no chat, de vocês preencherem ali a planilha de networking, porque é por lá que a gente vai fazer o sorteio, que vai acontecer daqui a pouco. Então, lembrando que vão ser 3 cupons de R$30 cada um para o iFood. E eu queria convidar vocês também se tiverem, né, aqui representando startups ou conhecerem startups que estejam aí se movimentando, a gente tem, como eu falei, dei um spoiler lá no comecinho, o Startup Scanner, que é também um dos projetos, né, que a gente tem em parceria ali com a PwC, que é um mapa dinâmico de startups que a gente faz no mercado. Então, a gente está ali constantemente atualizando, e aí é legal que a gente consegue ter uma visão bem real de o que está acontecendo no mercado. Então, o link está aqui no chat para vocês entrarem lá, e aí seja para ver o que está acontecendo ou para inscrever a sua startup lá. Então, fica aqui o convite. E aí, agora eu queria chamar a Priscila para apresentar a Dutex para a gente. Priscila, você está por aqui? Estou por aqui, sim. Tudo bem? Vocês me ouvem? Estamos ouvindo, mas não estamos te vendo. Aqui a minha câmera aparece ligada. O controle ainda está com o Guilherme, Fernanda. Ai, gente. Problemas técnicos. Vamos ver agora. Foi?
Agora foi. Ah, legal, pronto. Boa tarde, Boa. pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom e você? Tudo jóia. Boa, muito bem-vinda. Já tá, acho que tudo certo aí com o controle dos slides. Vou dar 5 minutinhos aqui e aí, quando falta um, eu faço um sinal para você e depois a gente entra nas perguntas. Tá legal. Fernanda, só me desculpa, eu não achei como que eu... Aqui na direita da sua tela tem um painelzinho de controle? Ou ou um ok. botãozinho. Achei, encontrei. Desculpa. Imagina, aí é só ir ali no Next. Perfeito. Tá bom? Quer só testar antes? Boa. Funcionou. Legal. Perfeito, pessoal. Vamos Então, lá. eu vou partir daqui. Obrigada pela oportunidade de falar com vocês. Boa tarde a todos. Meu nome é Priscila Bego, eu sou líder de vendas estratégicas aqui na Dutex. A Dutex é uma startup aí que tem 3 anos já de mercado. Então, embora nós sejamos startups, nós já temos aí um tamanho razoável para que a gente tenha todo um cuidado aqui, um atendimento específico com contas que nós chamamos de enterprise, né, com grandes empresas. Então, por isso, eu estou aqui liderando aí essa frente. Nós temos hoje já, né, falando um pouquinho dos nossos números, atendemos mais de 400 grupos econômicos. Nós temos aí como nosso carro-chefe, né, eu vou falar mais para frente, o nosso software de pagamento de impostos, geração e pagamento de guias de impostos. Então, hoje a gente tem o recolhimento, aí, o processamento de mais de 1 milhão de guias por mês, representando aí mais de 2 bilhões em impostos processados nas nossas ferramentas, gerando aí para o nosso ecossistema, para os nossos clientes, mais de 40 mil horas economizadas aí por mês, né? Isso valorizado ali a um tempo de hora homem, a gente tem aí um valor bastante significativo sendo economizado, né? Sendo salvo. Nós temos orgulho em ser, pelo segundo ano consecutivo, né, uma das 100 startups as startups to watch, né? Nós ganhamos esse prêmio no ano passado, ganhamos nesse ano também. Acho que travou. Pessoal, vocês estão ouvindo? Eu ouço. Também. Eu não. Me ouvindo ou a Priscila? Eu tô entendendo. Você, a Priscila travou, certo? Ah, tá. A pessoa travou isso, desculpem. Nossa, gente, peraí que eu vou tentar falar com ela aqui. Acho que ela travou. E agora caiu. Problemas técnicos, pessoal. Peraí, vamos lá. A gente está falando com ela aqui já, gente. Vamos ver se ela consegue voltar. Acho que está reconectando. Aí a gente já volta com ela. Pessoal. Oi! Voltou? Desculpem, caiu a internet aqui, desligou tudo. Fica tranquila, fica tranquila. Me perdoem, vou continuar aqui de onde eu parei. Tá bom, se você quiser, a gente passou 2 minutos. Se você quiser começar de novo, não tem problema. Tá.
Não, acho que dá para seguir daqui. Então, nós estamos presentes nesses polos, né, nesses hubs de tecnologia. Aqui são algumas das empresas que já trabalham conosco, né, com as quais a gente já atende. É importante salientar aqui para que vocês observem a diversidade de negócios com os quais a gente trabalha. Então, a gente atende aqui empresas do segmento de varejo, empresas do segmento industrial, empresas que são também prestadores de serviço. A gente brinca que se paga imposto, né, a maior parte das empresas são contribuintes, a gente consegue apoiar, consegue ajudar. A maior parte dos nossos clientes, para que vocês, né, imaginem também como que funciona aqui o nosso atendimento, trabalham com esses sistemas aqui. Então, grande parte deles trabalham com RP, SAP e Oracle, né, e família TOTS, família Microsoft, alguns outros. A gente tem também muitas empresas que trabalham com e-commerce, onde a gente se conecta aqui completamente com as plataformas de e-commerce, e também os sistemas fiscais, quando a gente está falando aqui de impostos apurados, né? A Dutex, ela tem como principal objetivo fiscais com tecnologia, e aí fiscal é uma área muito ampla, tecnologia também. Eu gosto de especificar um pouco mais, que é o que a gente de verdade gosta de fazer, onde a gente se especializou. A gente se especializou na robotização de alguns processos de comunicação entre contribuinte e fisco. Então, basicamente, essa é a nossa praia, digamos assim. E hoje nós temos aqui 4 produtos no nosso portfólio. Então, o primeiro produto aqui é o software de pagamento de tributos. Eu vou passar um fluxo, né, por um fluxo dele para que vocês entendam um pouquinho mais como que ele funciona. A gente também tem uma atuação bastante grande em gestão de certidões e a caixa postal fiscal, além do repositório de DFE. O pagamento de tributos, então, rapidamente aqui para vocês entenderem, ele funciona tanto aqui da apuração de impostos. Geralmente eu estou falando aqui de softwares fiscais que trazem essa informação aqui. A partir da informação da apuração de impostos, eu pego essa informação, trago aqui para o Dutex e faço toda a comunicação do fisco com o fisco, né, na esfera estadual, federal e municipal, trazendo a geração da guia, a automação da geração da guia, o pagamento da guia até o comprovante de pagamento e contabilização, assim como também por operação. Então, existem guias de impostos que são recolhidas ali na operação, onde no momento que eu faço a venda do produto, preciso distribuir esse produto pelo território nacional. Quando eu não tenho inscrição estadual aberta em todas as localidades, eu preciso necessariamente recolher o imposto no momento da venda. Então, aqui, cada nota fiscal necessita, né, de um recolhimento de imposto, e aí também aqui a gente entra, com base na nota fiscal, a gente faz todo o processo de geração da guia e pagamento e retorno para contabilização numa velocidade aqui muito, muito rápida, tá? Fernanda, quanto tempo eu ainda tenho? Eu já ia te falar que acabou. Tá bom. Obrigada, Priscila. Mas a gente tem agora 7 minutinhos aqui de pergunta, então talvez se tiver faltado algum ponto, dá para sanar agora. Tá bom, eu vou deixar nesse slide aqui, que é o nosso portfólio, acho que é mais fácil. Combinado. Vamos lá, vou deixar vocês perguntarem sem ordem. Sem ordem, eu vou começar então. Vai lá. Olá, parabéns. Eu estou um pouco curioso em relação aos serviços. Bom, fora a questão da mensageria, né, do preenchimento, pagamento, arquivamento e documentação de todas essas guias, como é que você acessa todas essas bases? Se por um mecanismo de RPA ou se você vai direto com o certificado digital de cada um dos seus clientes, como é que essa equação toda se fecha do ponto de vista de entrada e saída nesses ambientes públicos? Perfeito, Carlos. Excelente pergunta. A gente tem uma diversidade boa aqui. Então, quando a gente fala de pagamento de tributos, nós temos uma tecnologia aqui de robotização, uma tecnologia própria. Os nossos robôs são carinhosamente chamados de BB-8s, né? Então, essa é a carinha deles aí.
a gente faz o acesso aos portais ali do governo, nas 3 esferas, e a gente praticamente imita o trabalho manual com base na informação que eu tenho. Então, a gente busca as informações, imita o trabalho manual, digitando isso ali nos portais, até chegar o momento de pegar a guia, né, conseguir fazer o download da guia do imposto e trazer de volta para endereçar o pagamento. E aí, a nossa solução de pagamento, a gente tem algumas possibilidades aqui para voltar isso para o ERP, para mandar isso direto para o banco, ou também para processar o pagamento através de uma empresa aqui parceira do grupo, que é uma fintech. Então, isso é o pagamento de tributos. Quando a gente fala de gestão de certidões e caixa postal fiscal, a gente já entra com um processo de acesso, né? Ou através de usuário e senha, ou através de certificado digital, que é parametrizado pelo nosso cliente na nossa plataforma diretamente. Então, é um dado que fica no ambiente dele ali, protegido, salvaguardado, né? Boa, vamos para a Marina agora? O que eu ia perguntar, né, acho que é uma você mesmo falou, né, uma startup que já tem uma jornada aqui, né, vocês estão focados nesses produtos, né, então, ou vocês veem expansões disso, qual é um pouco a visão de vocês, né, da empresa? Ah, legal, perfeito. A gente tem já um cenário bastante maduro com relação a pagamento de tributos. Gestão de certidões e caixa postal fiscal, a nossa solução ela vem crescendo bastante, então o atendimento dela, né, em âmbito federal, estadual e municipal tem recebido bastante investimento de desenvolvimento para que a gente possa ampliar ali o escopo, né, o nosso portfólio. E a gente tem falado também muito com os nossos clientes sobre processos de workflow e processos de atendimento de municípios. Então, os meus colegas aí anteriores já comentaram um pouco sobre isso. Municípios são desafiadores, né? Cada um legisla ali de determinada maneira, a gente precisa fazer todo esse acompanhamento. Então, a gente vem investindo bastante nisso e também do ponto de vista de notas fiscais de serviço eletrônico. Então, a gente vem trabalhando ali em alguns projetos com alguns clientes em cima dessa frente, talvez se torne aí no futuro uma aposta nossa. Perfeito, vamos para a Carla agora. Boa tarde, Priscila. Eu queria falar um pouquinho de município, né? Quantos municípios hoje vocês atendem para a geração das guias, né? Automáticas, e se a solução de caixa postal fiscal é a solução de ECAC que a gente tem hoje com caixa postal do ECAC para as empresas, né? E aí, quando você fala se for o ECAC, né, quando você fala dessa caixa postal, que tipo de gestão que você faz em cima dela? Você dá o deconhecimento, né, do processo, e aí você tem todo o workflow para a empresa poder fazer o acompanhamento disso, ou você dispara, tem uma aplicação que cuida disso, ou simplesmente você dispara para um e-mail corporativo? Como que funciona essa solução? Perfeito, Carla, boa pergunta. Eu vou falar primeiro dos municipais. Então, os municípios, olhando ali do ponto de vista de pagamento de tributos, hoje a gente já atende ali cerca de 450 municípios para pagamento de tributos. Olhando para a caixa postal fiscal, a gente funciona assim. A gente não atende só o escopo federal, a gente também tem estadual e municipal. E o nosso sistema, ele busca a mensagem sem dar a ciência, né? Então, ele faz ali uma leitura, como se fosse uma leitura do assunto, né, da mensagem, e traz para você, e fica a critério do cliente fazer a abertura daquela mensagem e dar a ciência, ou esperar o prazo da ciência tácita, tá? Então, além do ECAC, a gente também atende os estados e já também alguns municípios. E é SaaS, né?
Tudo SaaS, exatamente. Nossa ferramenta é toda SaaS, a plataforma é a mesma, então, né, no mesmo sistema, na mesma plataforma, a gente atende todos esses 4 escopos, isso facilita bastante também. Os nossos clientes que já utilizam uma solução já estão familiarizados com as outras, né? Mais fácil o treinamento. E a atualização legal também, porque a área fiscal demanda uma atualização muito, muito grande. A gente tem, isso é muito crítico aqui para nós, né? Então, a nossa área de produtos, o nosso time de suporte, eles trabalham de olho nisso. A gente, inclusive, já tem alguns mecanismos que identificam quebras de robô automaticamente e disparam avisos, porque acontece bastante, né? Às vezes o município muda ali um botãozinho de lugar, mudou o formato de um campo, ou alguma coisa está fora do ar, o robô quebra, né? Ele vai tentar fazer o processo e não consegue. Então, a gente também tem várias automações que já provocam aqui ou o reprocessamento e até um limite de reprocessamento, ele já abre automaticamente um chamado aqui para o nosso time de produtos para que a gente possa interagir em cima. Então, isso para nós é muito dinâmico e faz parte da nossa rotina aqui. Por isso eu falo que nós nos especializamos exatamente nessa frente, né? A comunicação, alguns processos de comunicação entre contribuinte e fisco que são críticos, né? Obrigada. Imagina. Obrigada, pessoal. Eu vou puxar aqui uma pergunta que veio do chat, Priscila, do Roberto. Ele pergunta se vocês auxiliam na abertura de inscrição estadual em todos os estados para quem não tem a emissão de... Gente, eu não conheço esses termos, desculpa. DNRE por operação. DNRE por nota fiscal e sim apuração mensal. Não, a gente não trabalha nessa frente hoje, a gente faz todo o trabalho de fornecer o robô para que esse processo seja o mais simples possível, tanto que no ano passado ali, onde a gente teve um boom ano passado e esse ano também um boom dos e-commerces, a nossa ferramenta suportou muito bem grandes operações como do Magalu, Riachuelo, Lojas Americanas, enfim, todos esses grandes e-commerces e pequenos também foram suportados aqui pela nossa solução. Mas a consultoria para abertura de inscrições a gente não faz, não. Perfeito, Priscila, muito obrigada. Eu que agradeço, desculpas aí pela confusão aqui. Imagina, deu tudo certo. Perfeito. A gente já vai fechar aqui, a sua apresentação foi a última, mas se quiser acompanhar a gente aqui no chat, fica à vontade. Tá bom. Obrigada. Muito bom. E Carlos, Carla e Marina, obrigada pelas perguntas também. Deixa eu chegar aqui no meu slide. Um segundo, pessoal. Agora, ai meu Deus, gente, eu não vou compartilhar o slide porque eu fiz alguma coisa errada aqui no slide, mas vamos lá, para a gente poder fechar, primeiro eu queria agradecer todo mundo que veio apresentar, todas as perguntas que vocês fizeram, toda a interação que teve. Acho que foi um tema que foi super aprendizado, assim. Então, gente, obrigada mesmo. Agora eu vou apresentar aqui os 3 nomes que foram sorteados. Eu não estou conseguindo abrir a apresentação, mas eu juro que tem nomes aqui na minha tela. E aí, pessoal, vocês vão receber um e-mail certinho com as instruções de como receber o cupom e tudo. Então, as sorteadas aqui a Caroline Carvalho, da PwC, o Rickson Pinelli, da Positron, e o Almir Baciega, da Alstom Brasil. Então, pessoal, parabéns, vocês vão poder comer pizza hoje à noite, quintar, de um jeito maravilhoso. Vocês vão receber certinho as instruções no e-mail de vocês. E aí, pessoal que está aqui assistindo, queria pedir para vocês avaliarem o evento. Tem um link aqui no chat, eu juro que é rapidinho e é super importante para a gente poder melhorar para as próximas. E eu queria convidar vocês também para o nosso próximo Pitch and Pizza, que vai ser
sobre inteligência de dados. Então, como que a gente pode criar vantagens competitivas no pré e pós-venda especificamente. Ele vai ser no dia 19 de agosto, então daqui 3 semaninhas mais ou menos. E em breve vocês vão também receber as comunicações, mas já salvem a data. Gente, obrigada mesmo pela presença de todos vocês. Carla, Carlos e Marina, obrigada mais uma vez aqui por acompanharem a gente. Startups também, se vocês estiverem aqui no chat ainda, obrigada pela apresentação. Parabéns por todas as soluções. E, pessoal, a gravação vai ficar no YouTube, então se vocês quiserem revisar ainda algum conteúdo, vai estar tudo por lá. E muito obrigada pela presença de todo mundo. Fiquem a salvo e espero que em breve a gente possa se juntar aí para comer uma pizza. Obrigada mesmo, gente. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa noite.